Quando a gente começa a falar sobre essa questão do LooksMax, o que você precisa fazer para ficar mais bonito, para ficar mais atraente para as mulheres, muitos caras, eles começam a seguir certos produtores, olhar para aqueles modelos, os supermodelos, os PSL Gods, e eles já começam a acreditar que você ficar mais bonito, que você ficar mais atraente, tudo se resume a você seguir um determinado padrão. Você simplesmente tem que ter aquele rosto padronizado, tem que ter aqueles olhos de caçador, ele tem que ter aquela mandíbula super bem desenhada. Se esse cara não for exatamente dessa forma, acabou para ele. Não tem mais o que fazer no caso dele. E será que é exatamente isso que acontece quando a gente vai olhar para a vida real? Porque quando você começa a falar sobre alguns caras muito atraentes, como por exemplo, Michael B. Jordan, esse cara, ele é muito atraente. Sim, as mulheres, elas têm algumas reações muito interessantes quando estão perto desse cara. Mas ele está muito longe do padrão do LooksMax que a gente conhece. Ou então quando a gente vai falar do Jacob Elord, que também é considerado um galã. Simplesmente as mulheres deliram perto desse cara. E ele está muito longe do padrão do LooksMax que a gente conhece. Será que, na verdade, você precisa realmente seguir um padrão? Vamos reagir hoje a esse vídeo aqui do Cox Studio. É Ugly Hot real? Quando isso funciona e quando isso não funciona? O que é Ugly Hot? Lá na gringa é uma trend, você vai encontrar alguns vídeos ali também no TikTok. Ugly Hot significa bonito feio, e me perdoe o meu inglês. Bonito feio quer dizer que são caras que são considerados bonitos, mas na verdade são feios. Ou será que seriam caras feios que são considerados bonitos? É o que a gente vai descobrir daqui a pouco, pessoal. O meu nome é Pedro e eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo. Você está no canal Olhos de Caçador. Sem mais delongas, vamos dar o play. Isso já aconteceu com você? Você conhece um cara e mesmo vendo que ele não é objetivamente atraente, você se sente extremamente atraída pela aparência dele? Mas por quê? As redes sociais rotularam esse fenômeno como feio e atraente. E embora pareça ser relatado principalmente por mulheres, provavelmente é uma experiência mais universal. Ele descreve uma categoria específica de atratividade. Pessoas que são esteticamente atraentes, apesar de terem características que quebram as regras de beleza convencionais, e há uma ciência real por trás do porquê isso funciona. Então neste vídeo vamos analisar os 4 fatores que determinam quando quebrar as regras de beleza realmente funciona. Realmente funciona e quando não funciona. Fator 1. Viés de distinção. Antes da gente prosseguir com o vídeo aqui, para você entender sobre essa questão do Ugly Hot, que está correndo lá na gringa, e na verdade ele já chegou aqui no Brasil também, em algum nível. Tem, por exemplo, esse vídeo aqui, eu trouxe um, e na verdade ali no TikTok você vai encontrar um monte deles. Só pra gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente tá falando. Homens que não são considerados bonitos, mas também não são considerados feios. É aquele famoso estranho atraente. Como é o exemplo do ator que faz Operal. Ele não é nenhuma beleza rara, nenhum negócio que você olha e fala assim, caraca, que lindo. Mas ele tem um charme, entendeu? Ele tem uma simpatia. Ele tem um negócio que agrada. Muitos falam a mesma coisa do Timothée Chalamet. Eu não sei o nome dele. Timothée Chalamet. Gente, eu acho ele a cara da Bernadette. Vocês vão ter que me perdoar. Mas ele é igualzinho a Bernadette do Chocolate com Pimenta. Tem quem ache ele um feio atraente, mas eu não acho nada. Eu acho ele até um pouco esquisitinho. Mas tudo bem. Quem não é um pouco esquisito? Eu acho que a pessoa que mais deixa todo mundo confusa sobre é bonito ou é feio é o Richarlison. Porque assim, ele não tem também aquela beleza, aquele negócio assim, atrativo. Mas ele tem uma personalidade que assim, ele acaba ficando bonito. O Richarlison é realmente uma dúvida tremenda. Será que ele é bonito? Ele é estranho? Ele é estranhamente atraente. Muita gente fala sobre o ator que faz o It a Coisa. Mas eu não consigo olhar pra este homem e não lembrar do It a Coisa, gente. Ele é o palhaço, o Pennywise. Até ele, quando ele é normal, eu acho ele muito do esquisitão. Tem quem acha ele bonito, não tem problema se você acha ele bonito. Mas eu não consigo olhar pra ele e não ver o Pennywise. Então você começa a perceber que sim, isso acontece mesmo na cabeça das mulheres. Caras que elas não sabem dizer se é um cara bonito, se é um cara feio. E realmente acaba ficando nesse limbo aí. Vamos prosseguir agora com o vídeo reação. Agora, quando se trata de atratividade convencional, geralmente há um amplo consenso, a maioria das pessoas consegue reconhecer que alguém como Henry Cavill é objetivamente bonito, mesmo que ele não seja seu tipo pessoal. Mas com Pete Davidson, Rami Malek ou Benedict Cumberbatch, as reações são completamente divididas. O que torna feio, atraente e polêmico?
Uma pesquisa da Ernog descobriu que os julgamentos de atratividade facial são divididos aproximadamente 50-50 entre padrões compartilhados como average de simetria e gosto individual, mas as pessoas diferem em quanto pesam cada lado. Para alguns espectadores, a versimetria domina. Assim que essas pessoas observam os olhos de Rami Malek ou o rosto alongado de Benedict Cumberbatch, seu cérebro imediatamente identifica esses traços como anomalias, ou seja, defeitos. Elas realmente não conseguem entender o apelo. Mas para outras, seus cérebros dão mais peso à distinção e à memorização. Esses espectadores são atraídos por rostos que se destacam mesmo que quebrem as regras convencionais. Mas isso não explica por que alguém como Pete Davidson deixou de ser ridicularizado no início de sua carreira para ser considerado atraente por milhões apenas alguns anos depois. Vamos tentar entender esse primeiro ponto ali, tá? Por que esses caras, eles são considerados atraentes, tá? E isso aqui pode bugar muito o pessoal ali da comunidade Luxmaxxing, tá? Cadê os olhos de caçador, tá? Cadê o maxilar super definido? Cadê as bochechas ocas? Ah, cadê o cabelo muito grande? E outros aspectos. A gente precisa entender que muito do que acontece com esses caras, primeiro, eles são vistos com outras mulheres, muitas mulheres. Pete Davidson não é exatamente bonito. E ainda assim, ele namorou as mulheres mais bonitas do mundo. Pete tem que ser literalmente o melhor ser humano que já conheci. Qual é o segredo de ouro dele agora? E isso acaba elevando a aura deles, a atratividade. Eu já comentei isso em um vídeo aqui passado do canal, se você não conferiu, dá uma conferida ali depois. Em que as mulheres, na verdade, elas buscam homens que são atraentes para outras mulheres. Assim que uma mulher percebe que outra mulher se atraiu por aquele cara, ela automaticamente também começa a se sentir atraída por aquele cara. E aí acaba virando o efeito bola de neve nesse sentido ali. É mais ou menos o que acontece com Michael B. Jordan, é mais ou menos o que acontece com esse humorista e acontece também com outros caras. Então a gente já começa a perceber que essa questão de você desenvolver atratividade, sim, ela envolve aspectos objetivos que você pode fazer ali para melhorar a sua aparência, para você se tornar mais atraente, mas não existe aquela necessidade que está na cabeça de alguns caras de que você tem que adotar um certo padrão, gastar rios de dinheiro com cirurgias caríssimas para você atingir aquele padrão. E se você não atingir aquele padrão, acabou para você. Não é assim que a atratividade funciona, pessoal. O fator 2, o efeito da familiaridade. Pode responder a isso. A pesquisa de Peskin e colegas descobriu que a exposição repetida aumenta a atratividade dos rostos. Isso também inclui aqueles com características distintas. Por meio da familiaridade, nosso cérebro aprende a ver esses rostos como mais atraentes do que estranhos. O mesmo efeito de familiaridade explica por que as pessoas tendem a preferir seu reflexo no espelho em vez de fotos de si mesmas. Você vê seu rosto no espelho todos os dias e seu cérebro sempre prefere o que é familiar. Durante seus primeiros anos em Shameless, Jeremy Allen White recebeu muitos comentários negativos sobre sua aparência. Mas à medida que milhões de pessoas foram repetidamente expostas ao seu rosto ao longo de 7 temporadas e mais tarde, em programas como The Bear, muitos começaram a achá-lo cada vez mais atraente. As características não mudaram, a percepção mudou. Essa questão da familiaridade, na verdade, ela é bem controversa. Tem caras que não importa o quanto tempo eles vão ser expostos à mídia, eles sempre vão ser considerados feios. Não tem muito o que se fazer nesse caso para alguns caras. Mas na verdade também pode acontecer aquela questão do nicho. Pode ser, por exemplo, que um cara ele não seja bonito para a maioria das mulheres, mas ele seja bonito para um determinado nicho, para um determinado tipo de mulher, esse cara acaba sendo atraente. E o que pode acabar acontecendo aqui? Se o cara ele é exposto a milhões e milhões e milhões de espectadoras o tempo todo, esse nicho acaba emergindo, acaba vindo à tona. A partir do momento que uma dessas mulheres fala, esse cara é atraente, uma outra em algum outro canto do planeta vai falar que também achou atraente. E isso aí acaba virando um efeito bola de neve. E acaba emergindo esse nicho. Não quer dizer que esse cara vai ser atraente para todas as mulheres em algum momento. Isso pode não acontecer com a maioria dos caras. Mas sim, essa questão do nicho, ela é real. Essa questão do nicho, ela realmente tem um impacto ali na questão da sua atratividade. Muitos caras podem se tornar mais atraentes, não simplesmente fazendo um monte de cirurgias para adotar aquele padrão Luxmax ali de qualidade. Mas muitas vezes, ele elevando o seu padrão até níveis razoáveis e investindo em um nicho específico, em um nicho que realmente acaba valorizando a sua atratividade. Muitos caras fazem desse jeito e acabam tendo sucesso. E para ele já tá ótimo. Ele não precisa ser bonito para todas. Ele precisa ser bonito pro nicho dele.
Então, também é um aspecto que a gente observa. E há também um terceiro fator em jogo, a acessibilidade. Pesquisas sobre acasalamento assintomático mostram que as pessoas tendem a se unir a parceiros com níveis de atratividade semelhantes. Mas isso não é apenas uma questão de preferência. É também uma questão de estratégia. Estudos de AS e colegas descobriram algo contraintuitivo. Embora as pessoas se sintam mais comprometidas quando percebem seu parceiro como atraente, elas se sentem menos comprometidas quanto mais atraente seu parceiro se percebe. Em outras palavras, namorar alguém que conhece sua presença tem custos ocultos. Por exemplo, quanto mais atraente alguém é, mais oportunidades de acasalamento essa pessoa tem. Rhodes e seus colegas descobriram que indivíduos atraentes têm significativamente mais opções românticas, o que naturalmente cria mais competição e instabilidade nos relacionamentos. Então, para muitas pessoas, alguém que é feio e atraente não é apenas atraente por si só, mas também é mais realista, mais acessível e potencialmente mais comprometido. Se a acessibilidade é tão vantajosa, por que só algumas pessoas com traços incomuns são consideradas feias e atraentes? A resposta está no... Eu vou interromper a reação desse vídeo aqui. Se você quiser conferir o vídeo completo, vai ter lá na área de membros, ele dublado em português. Mas a gente precisa entender aqui um certo ponto, tá? Ele tá falando ali que o cara ser percebido como bonito demais, isso pode tornar os relacionamentos dele instáveis, simplesmente porque tem mulher demais sendo atraída por ele. Isso ali, na verdade, a gente pode dizer que isso acontece, mas a gente precisa colocar aqui os pingos nos is. Em primeiro lugar, se esse cara ele fica rodeado de mulheres o tempo todo, qualquer mulher que tente se comprometer com esse cara vai sofrer bastante. Vai sofrer bastante porque ela sabe que pode ser trocada a qualquer momento. Isso aí realmente acontece e isso ali a gente observa, por exemplo, ali relacionamentos de celebridades. Por que celebridades trocam tanto de relacionamentos? É por causa disso. Por outro lado, aquele cara que não é atraente para nenhuma mulher, aquele cara que atrai muito poucas ou quase nenhuma mulher, esse cara também vai sofrer no relacionamento. Eu comentei sobre isso em um vídeo passado. Porque a mulher, ela quer se atrair por um cara, ela quer se relacionar com um cara que também seja atraente para outras mulheres. É aquilo que eu falei no outro vídeo. Nenhuma mulher quer ficar com um cara que nenhuma outra mulher também deseja. Elas querem a competição. Elas querem saber que esse cara também é desejado por outras mulheres. Talvez não ao nível de celebridade ali, que essa mulher se torna mais uma entre milhões. Talvez não. Mas ela quer saber que sim, esse cara ele é observado pela vizinha, esse cara ele é observado pelos colegas de trabalho, esse cara é observado pelos meninos da academia, esse cara é observado por onde ele passa. Ele foi ali do mercado com a esposa e ele percebeu que a caixa do supermercado já olhou para ele de uma forma um pouco diferente. Sim, isso ali para elas acaba reforçando aquela imagem. Esse cara que está comigo aqui, ele é atraente, ele é desejado, outras mulheres querem ficar também com ele. E isso ali é real e isso ali a gente observa. Por isso, você simplesmente, se até isso que ele falou por último, isso aí pode ser uma blue pill perigosa. Você achar que, você ficar muito atraente, você vai desestabilizar seu relacionamento, então não é desejado. Até certo ponto sim, mas se você também não cuidar da sua aparência, esse outro efeito também vai começar a acontecer. Ela vai se perceber que ela tá com um cara que nenhuma outra mulher deseja, o que os instintos dela já vão começar a apontar como esse não sendo um relacionamento desejável. E a partir daí, o inferno para esse cara só vai começar. Quero conversar mais com vocês a esse respeito. Na sua opinião, esse fenômeno do Blue Hot, ele é real? Na verdade, o que esse canal está falando não faz o menor sentido? Vamos conversar aqui nos comentários? Se você for membro, vamos conversar também ali no grupo do WhatsApp. Tem muitos membros que ainda não estão lá no grupo. Se for o seu caso, clica na página inicial do canal e depois na aba de assinaturas. Vai rolar até encontrar o link ali com o seu WhatsApp. Você clica, fala comigo e eu vou te colocar do grupo. Se você não for membro no canal, temos o grupo do Telegram para os inscritos. É só clicar no link que está aqui na descrição que você já vai ser direcionado para o grupo e já vai conversar com os outros inscritos. Se você quiser dar um trato com sua cabeleira, temos a parceria com a Manual, que é a plataforma que gerencia tratamento de queda de cabelo. Desde consulta com o dermatologista até a compra dos produtos, a Manual, ela gerencia toda essa cadeia, o preço da mensalidade é um presente, os tratamentos realmente funcionam. Entre o terceiro e o sexto mês, você já começa a perceber os primeiros resultados. Ao final de 10 meses, você já vai ter um panorama completo ali do seu tratamento. Se você for fazer aquisição,
faça com o cupom do canal Hora de Caçador ou clica no link que está aqui na descrição que você já vai ser direcionado para a plataforma e já vai fazer aquisição dos seus produtos. Beleza, pessoal? Confere os outros links que estão ali na descrição, confere o e-book também se você quiser adquirir um conhecimento absurdo sobre essa questão da aparência. E aparência não é vaidade. Aparência é necessidade.